Gentili, um romance de Frank Peretti. Capítulo 7. Assim que Dan localizou a empresa funerária Irmãos Bendix, lembrou-se prontamente de quantas vezes havia passado de carro por ela e nunca prestava muita atenção. Era apenas um dos mais pontos comerciais e lojas ao longo dessa artéria principal que cortava a cidade. Dan havia imaginado ser a funerária maior perto do centro da cidade, com enorme fachada, altas cervas vivas e colunas brancas. Mas essa era pequena, muito menos imponente, prédio baixo, de paredes externas revestidas de cedro, com janelas estreitas de vitrais coloridos e uma entrada de carro simples, asfaltada, ladeada por roseiras cuidadosamente aparadas. Mais parecia uma igrejinha local do que empresa funerária. Dan sentiu-se deveras aliviado. Ele se deteve à porta da frente por um momento. Bato ou simplesmente vou entrando? Finalmente fez as duas coisas. Bateu de leve e entreabriu a porta. Bateu de leve outra vez e pôs a cabeça para dentro. Oh, era exatamente como o vestíbulo de uma igreja. E não havia ninguém por ali. Ele entrou e fechou a porta muito de mansinho atrás de si. Por uma larga porta dupla podia ver a pequena capela, cálida, serena, convidativa, mas deserta. No lado esquerdo do vestíbulo havia outra porta, sem nenhuma identificação, mas parecendo importante. Por isso Dan dirigiu-se até ela e bateu. Um senhor de idade, de aparência distinta, abriu-a. Oh, alô, diz o senhor. É o senhor Ross? Ele tinha de ser um agente funerário. Seus modos suaves e consoladores deviam ter vindo com aquele terno escuro riscado de listinhas estreitas e aqueles pequenos óculos de armação fina. Sim, e o senhor é o senhor Bendix, com quem falei no telefone? O homenzinho exibiu diversas obturações de ouro. Ah, sim. Entre, por favor. O senhor Bendix escancarou a porta, quase que em um floreio, e Dan passou por ela sentindo-se um convidado de honra. Ele se perguntou se seria considerado assim quando deixasse aquele lugar. Bendix fê-lo entrar no seu pequeno e bem organizado escritório, na realidade um cubículo perto da janela. Por favor, queira sentar-se. Aceita um café? Dan não queria tomar café, mas respondeu: oh, sim, obrigada. Com açúcar? Simples, sem açúcar, por favor. O senhor Bendix serviu o café de uma pequena cafeteira que estava no canto. Agora, o senhor disse algo no telefone a respeito de um enterro em particular que podemos ter feito. Oh, quando foi mesmo? 9 anos atrás? Sim. Dan tomou a xícara do senhor Bendix. Obrigado. Não sei se guardo os registros de tanto tempo atrás, mas Dan sabia que simplesmente tinha de dar aquele grande passo. Gostaria de saber se o senhor se lembraria de uma cerimônia para um bebê muito pequeno. O senhor Bendix acomodou-se em sua cadeira e refletiu sobre os anos passados. Assentiu tristemente com a cabeça. Temos tido alguns desses. Eles são particularmente trágicos, muito difíceis. Dan podia sentir o gelo muito fino debaixo dos pés, mas continuou resolutamente adiante. Bem, eu estava pensando em um enterro que pode ter envolvido alguém com o nome de Mendonça. Uma senhora chamada Mendonça. Bendix lembrava. Dan podia ver isso. O senhor Bendix olhou para Dan, depois para a escrivania e depois para Dan de novo. Será que eu poderia ousar perguntar qual exatamente seria o seu motivo em tentar obter essa informação? Dan apertou um pouco mais. Lembra-se dele? Oh, sim, lembro-me dele. Mas preciso entender, Sr. Ross,
que existem algumas considerações éticas aqui. Não seria apropriado violar a vida privada da senhora Mendonça. O que você pode me contar? Dan tentava ser delicado e educado, mas simplesmente não podia ser desviado do seu alvo. Manteve os olhos em Bendix. O cavaleiro se desculpou. Se eu lhe contasse algo, poderia estar cometendo sério erro. Não estará. O Sr. Bendix esfregou o queixo e olhou para Dan por sobre os óculos. Muito bem, decidiu ele. Contarei apenas o que acho que posso. Posso dizer-lhe que ele ocorreu em abril, 9 anos atrás. Seus olhos vaguearam ao teto enquanto ele começava a relembrar. Sim, era abril. Ainda está muito vívido em minha mente, por ter sido tão diferente. Foi diferente e muito, muito difícil. Dan observava o Sr. Bendix intensamente. O cavaleiro parecia reviver de novo todo o evento. Recordando, o Sr. Bendix disse: Lembro-me, o pastor da senhora Mendonça procurou-nos e combinamos as providências com ele. Deram-nos os restos mortais naquele dia. Ele estacou de súbito. Fitou Dan intensamente, tentando ler os seus olhos. Senhor Ross, a morte da criança havia sido intencional. Ela era muito pequenina. Não havia chegado a termo e o corpo estava queimado e ferido. Francamente, eu fiquei sem saber o que fazer ao ser confrontado com uma coisa daquelas. Mas algo dentro de mim reagiu. Eu senti que havia uma coisa certa a ser feita e que eu tinha de executá-la. Pedi um caixão especial do nosso fornecedor, mas mesmo que nos foi concedido, era grande demais. O Sr. Bendix tirou os óculos e esfregou os olhos, perdido na lembrança. E jamais me esquecerei dele. O ministro conduziu breve cerimônia com apenas breve passagem, algumas passagens das escrituras, e ainda posso lembrar-me dele, em pé ali perto do caixãozinho, sem ninguém, mais na capela, além da senhora Mendonça. Ela estava sentada na segunda fileira, vestida de preto sozinha e chorando. O Sr. Bendix encontrou um lenço de papel e pôs-se a limpar os óculos, que precisassem ser limpos ou não. Senhor Ross, este é o meu negócio, a minha profissão. Dar conforto e servir às famílias em sua hora de tristeza e necessidade. Importo-me de fato, mas mesmo assim geralmente não sou atingido emocionalmente pelo que vejo naquela capela. Mas esse foi algo muito diferente. E nunca vi outro igual desde então. Uma mulher, pondo fim à sua gravidez, e depois chorando aquela criança, e dando àquela criança um enterro. Foi muito inquietante, muito perturbador. Eu jamais o me esqueci. O Sr. Bendix pausou um momento. Parecia estar despertando do encantamento, voltando de suas lembranças incômodas. Recolocou depressa os óculos. Sr. Ross, espero ter respondido a alguma das suas perguntas. Dan havia ouvido bastante. Não tinha certeza de como responder ao Sr. Bendix. Não tinha palavras, não tinha réplicas. Apenas queria sair dali. Sr. Bendix, estou muito satisfeito com o que me contou. Prestou-me um grande favor. Bendix assentiu de leve com a cabeça. Acho que a próxima coisa que preciso saber é o nome daquele primeiro-ministro. Daquele ministro, o pastor da senhora Mendonça. Será que o senhor pode me dizer quem é? O Sr. Bendix não precisou procurar o nome, ele já o trazia na memória. Reverendo Michael O'Clery. Ele é da capela da vizinhança. Logo adiante nessa rua, 2 quarteirões do lado direito. Deve estar lá agora. Capítulo 8.
Dona Kate, poderia segurar a minha mão? Quero que segure a minha mão e caminhe comigo. Kate tomou a mãozinha macia na sua e elas permaneciam ao ar fresco, perfumado. Com uma decisão consciente, deu as costas à sua casa e olhou em direção da paisagem inteiramente nova e perfeita que a cercava de todos os lados. Deu o primeiro passo rumo àquele mundo, ansiosa por vê-lo, aprender com ele, de alguma forma particular, da paz que o enchia. Continuou caminhando, cônscia de cada passo, ainda de mãos dadas com a criança, sabendo de alguma forma que a casa, aquela bela casa confortável, seu único elo com o natural, o dia a dia, a rotina, não estaria lá se ela olhasse para trás. Passava de um mundo para o outro, entregando-se a um sonho que era por demais real para ser sonho. A relva da campina ondulava suavemente numa balé lento e as flores inclinavam as cabeças em saudação. O caminho era suave debaixo dos pés, cálido e confortável. Kate aceitou e apenas prestou atenção, observou, aprendeu. As árvores que alteavam acima delas eram fortes, seus galhos pesados e expressivos, suas altas copas protetoras e abrigadoras. Havia pássaros por toda parte, desde pequeninos até grandes, todos borrifados de cores brilhantes, enchendo o ar com cantos melódicos e pousando em galhos surpreendentemente próximos, a fim de trinar seu júbilo às visitantes. Então Tilly, como que se juntando-se ao coro dos pássaros, pôs-se a cantar, num tom muito doce, seu espírito se expressando numa melodia delicada e brincalhona, as notas revirando e fazendo estripulias como criança, na encosta de uma colina. Ela cantava audaciosamente, limpidamente, e seus olhos dançavam, resplendendo com aquela luz especial que enchia o lugar, que parecia vir de toda parte. Kate ouvia e observava. Não dizia palavra alguma e não fazia movimento algum que pudesse romper esse quadro precioso e delicado. Isso era bênção personificada numa criancinha. Isso era gozo, vida, pureza. Não havia tristeza ali. A dor estava muito distante. Tilly terminou sua canção e ergueu o olhar para Kate. Kate podia sentir a mãozinha apertando a sua, e lá estava aquele sorriso novamente. Foi lindo, Tilly, muito obrigada. Tilly apenas deu uma risadinha. Você gosta muito de cantar? Perguntou Kate. Oh, todo mundo canta por aqui. Foi o que eu notei, então Kate arriscou. Você deve ser muito feliz aqui. Mas subitamente ocorreu a Tilly um pensamento que teve precedência sobre quaisquer outros. Sabe de uma coisa? Encontramos a maior árvore que já existiu e ninguém chegou a subir até o topo dela ainda. É o que eu vou fazer. Eu vou subir até chegar bem no topo. Oh, estou certa de que subirá. O que mais você gosta de fazer? Gosto de inventar histórias, como Jesus faz. Meus amigos e eu gostamos de contar histórias uns para os outros, mas Jesus conta histórias muito melhor do que nós. Kate aceitou aquilo. Ela acreditou. Era tudo parte do sonho ou da realidade. Ela não se atrevia a perguntar qual poderia ser. O caminho descia preguiçosamente a um pequeno vale e elas podiam ouvir o som sorridente de um regato. Kate podia ver os lampejos e borrifos através das árvores e depois conseguiu distinguir o regato em si, serpenteando e rolando através do bosque, a luz refletindo nas pequenas ondas em milhares de arcos celestes ofuscantes. Elas chegaram a uma ponte especial. Era pequena, curva e não feita de tábuas,
ou trilhos, ela era viva. Havia crescido ali. Cada ponta estava enraizada no solo e os corrimões eram folhas verde vivo, do tamanho de mãos. Kate deteve-se para dar uma olhada. Essa é a minha fonte favorita, anunciou Tilly. Ah, eu posso ver por quê. Venha, atravesse! Kate deixou que Tilly a puxasse por sobre a ponte. Kate observava a luz que dançava no regato, fascinada pelo que via. E então ela viu as pedras que forravam o leito do regato. Agora sabia que tinha que parar. Mas Tilly puxava sua mão. Ei, espere, espere! Tilly juntou-se a ela perto do corrimão da ponte. O que foi? Kate sabia que Tilly não se surpreenderia, mas não conseguiu evitar o que sentia. Tilly? Aquelas são joias lá dentro? Tilly sorriu. São bonitas, não são? Olha só aquele ouro! E aqueles rubis e esmeraldas. Vem aqui, chamou Tilly, caminhando em frente. E eu vou lhe mostrar o meu lugar favorito. Kate seguiu a garotinha da ponte a um outeiro gramado que dava para o regato, reluzente de joias. Era um lugar ideal. O chão era morno e convidativo. A relva como um espesso tapete. Em toda a volta, a luz do arco celeste vinda do regato brincava nas árvores, e o som da água murmurante enchia o ar. Elas sentaram-se e ficaram quietas. Kate queria ver tudo, queria conhecer aquele lugar. Tilly deu-lhe todo o tempo que precisava. Tilly, é um lugar maravilhoso. A menina apenas sorriu. A visão dessa garotinha era tão encantadora. E esse cenário trouxe de volta a pergunta. Tilly, você deve ser muito feliz aqui. Tilly baixou o olhar e brincou com algumas folhinhas. Quase sempre. Apenas quase sempre? Tilly olhou para longe, do outro lado do regato, talvez na direção da casa, que já não estava lá. Deu um pequeno suspiro e olhou para baixo novamente enquanto dizia de mansinho: eu quero ver a minha família, Dona Kate. Kate sentou-se por um momento em silêncio. Tilly havia acabado de compartilhar algo muito precioso, muito especial. Ó Senhor, não permita que eu machuque esse coraçãozinho, pensou Kate, e em seguida atreveu-la a fazer uma pergunta. Então você tem uma família? Tilly recusava-se a erguer os olhos, mas brincava com as folhinhas da relva, pensando, sentindo. Então por fim assentiu com a cabeça. Jesus me contou a respeito deles, mas eles não estão aqui. E ele lhe contou a respeito dos seus pais? Sim. Kate sentiu-se intrusa, indo depressa demais. Parte dela queria bater em retirada, deixar essa garotinha simplesmente guardando seus segredos. Mas a pergunta saiu, mesmo enquanto Kate se arrependia de tê-la feito. O que ele disse? Tilly tentou fitar Kate, mas não conseguiu. Os seus olhos encontraram as folhinhas da relva novamente. Ele me disse o nome deles e me contou como se parece. E disse que um dia os verei e estaremos todos juntos. Sua voz começou a tremer. Mas ela forçou resolutamente as palavras para fora. Mas às vezes eu não consigo esperar. Quero tanto, tanto vê-los. Mais uma pergunta, criancinha, só mais uma? Tilly. Mas Tilly ergueu os olhos. Dona Kate, estou muito contente por ter vindo visitar-me. Gostaria que pudesse ficar aqui o tempo todo. E Kate deu-lhe uma espaço. Ah, queridinha, nem mesmo sei como cheguei aqui, mas estou muito grata por ter vindo e muito contente em tê-la conhecido. Tilly remexeu nervosamente as folhinhas da relva, desviou o olhar e depois finalmente encontrou os olhos de Kate e perguntou: a senhora acha que poderia me amar, Dona Kate?
Kate teria ido abraçado a garotinha, ali mesmo naquele instante, mas não fez. Ela não podia, mas disse: Tilly, sei que eu poderia amá-la.